Olá pessoal, meu nome é Diogo Vinícius, sou aluno do curso de Ciências Contábeis da FACAP, o melhor curso do Brasil. Este é o Plena Contabilidade, onde vamos trazer informações sobre o Comitê de Pronunciamento da Contabilidade, o CPC. E para começarmos, vamos falar do CPC 22, que é Informações por Segmento. Então, dá o Plena Contabilidade, puxa a vinheta. E aí pessoal, mas o que faz a informação por segmento? Ela divulga informações que permitam que os usuários das demonstrações contábeis avaliem a natureza e os efeitos financeiros das atividades de negócios nos quais está envolvidas e os ambientes econômicos em que se hospedam. Qual é seu objetivo? Ela tem o objetivo de apresentar as principais ferramentas que auxiliam na operação da norma contábil. Quais são os seus princípios básicos? A entidade deve divulgar informações que permitam aos usuários das demonstrações contábeis avaliarem a natureza e os efeitos financeiros das atividades de negócios nos quais está envolvida e os ambientes econômicos em que se hospeda. Existem algumas obrigatoriedades. Companhias abertas ou em processo de abertura de capital e empresas que tenham instrumento de dívida, debêntures, negociados em mercado de capital ou que estejam em processo de emissão desses títulos. Outras entidades podem optar por divulgar informações por segmento, desde que cumpram os requisitos do CPC 22 em sua plenitude. Não se pode divulgar algumas informações por segmento. É tudo ou nada. Se a entidade for uma controladora, a informação por segmento é exigida apenas nas demonstrações contábeis consolidadas. Olá pessoal, meu nome é Brenda e eu vou falar um pouco sobre os segmentos operacionais. Geralmente, um segmento operacional tem um gestor do segmento que reporta diretamente ao principal gestor das operações e com este mantém contato regular para discutir coisas da empresa, como as atividades operacionais, os resultados, os planos para o segmento, entre outras coisas. O principal gestor, ele tem a função de alocar recursos e avaliar o desempenho dos segmentos operacionais da entidade. Mas o que é um segmento operacional? É um componente da entidade que desenvolve atividades de negócio das quais pode obter receitas e incorrer despesas. Os resultados operacionais da empresa são regularmente previstos pelo gestor das operações das entidades para a tomada de decisões. E como funciona esse segmento? Ele funciona da seguinte maneira: a entidade deve divulgar informações que permitam aos usuários, nas demonstrações contábeis, avaliarem a natureza e os efeitos financeiros das atividades de negócio no quais está envolvida e os ambientes econômicos em que se opera. Olá, eu sou a Fernanda e vou explicar um pouco sobre o segmento divulgável. E o que é o segmento divulgável? A entidade deve divulgar separadamente as informações sobre cada segmento operacional da entidade, ou seja, que tenha sido individualmente identificado ou que resulte em agregação de 2 ou mais desse segmento, e que supere os parâmetros quantitativos previstos no CPC 22. E quais são os critérios da agregação? É quando 2 ou mais segmentos operacionais podem se agregar a um único segmento operacional e deve ter características econômicas semelhantes e, se forem semelhantes, em relação a cada um dos seguintes aspectos. Primeiro, a natureza dos produtos ou serviços. Segundo, natureza dos processos de produção.
Terceiro, tipo ou categoria de cliente dos seus produtos e serviços. Quarto, métodos usados para distribuir os seus produtos ou prestações de serviço. Quinto, e se aplicar a uma natureza ambiental regulatório, por exemplo, bancos, seguros, serviços e utilidade pública. Existe um parâmetro mínimo quantitativo que as entidades devem divulgar separadamente as informações sobre segmento operacional, que atende a qualquer um dos seguintes parâmetros. Primeiro, quando sua receita é reconhecida é igual ou superior a 10% à receita de todos os segmentos operacionais. Segundo, quando o montante do lucro ou prejuízo é igual ou superior a 10%. Terceiro, quando os seus ativos é igual ou superior a 10%. Olá, eu sou a Aline e vou falar para vocês um pouco da divulgação. A entidade deve divulgar as seguintes informações por segmento. Informações são sobre o lucro, prejuízo, incluindo as despesas, as receitas específicas desse segmento, os respectivos ativos, os passivos, as bases de mensuração, conciliação das receitas totais dos segmentos, fatores utilizados para identificar os segmentos operacionais e julgamentos para agregação de segmentos, e os tipos de produtos ou serviços a partir dos quais cada segmento divulgável obtém suas receitas. Oi, meu nome é Adeilson e agora vamos entender um pouco como funciona o CPC na prática. Para esse exemplo, vamos considerar que a empresa possua 6 segmentos operacionais de A a F. As receitas, lucro e ativos estão descritos na tabela. E a empresa precisa determinar quantos segmentos operacionais divulgáveis ela possui. Os segmentos A, B, D e E claramente atendem aos testes relacionados com receitas e ativos previstos no CPC 22 e, portanto, são segmentos operacionais divulgáveis. O segmento C não atende ao teste de receita, mas atende ao teste de ativos e, dessa forma, é um segmento divulgável. Portanto, não tem a necessidade de considerar o teste de lucro. Já o segmento F não satisfaz os critérios de receita e ativos, mas satisfaz o critério do lucro. Seu lucro é de 4%, ou seja, representa mais que 10% do total dos segmentos que apresentaram prejuízo e 10% do total dos segmentos que apresentaram lucro. Assim, o segmento F é um segmento divulgável. Observe que mesmo que um segmento operacional não atenda à definição de segmento divulgável e, portanto, sua divulgação não seja requerida, a administração pode, a seu critério, julgamento e relevância da informação para o leitor, divulgá-lo espontaneamente. E aí, galerinha, gostou do nosso vídeo? O Plena Contabilidade fica por aqui, mas próxima semana tem mais. Valeu, um abraço, tchau.